Fala galera que acompanha o canal do Anderson Batista. Vamos destacar agora a Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo nesta sexta-feira no Dorival de Brito, ou Vila Capanema, como queiram, chamado aí o estádio do Paraná Clube. Teremos Paraná e Sport, jogo da parte de cima da classificação. Duas equipes que precisam de afirmação. No caso do Sport, o Sport precisa ainda mais de afirmação do que propriamente a equipe do Paraná Clube. Paraná Clube que nas últimas rodadas vem vencendo, aí são 5 vitórias seguidas, 6 jogos sem perder. A última derrota aí já faz um bom tempo e vamos destacar isso aqui mais na frente. E o Sport que precisa vencer nesse pós-Copa América. Até então a equipe rubro-negra vem de 3 empates. O mais dolorido, sem dúvida alguma, o empate da última rodada contra o Brasil de Pelotas. Tinha-se a expectativa de que, pelo menos dentro de casa, o Sport pudesse aí sair com os 3 pontos. Não foi o que aconteceu e agora vai tentar, contra um adversário direto, buscar esses 3 pontos para se manter na parte de cima, buscando se firmar no G4 da competição. Antes de mais nada, eu sempre convido o torcedor a estar conosco no canal do YouTube do Anderson Batista. Se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e dê o like aí nos nossos vídeos, para que o YouTube possa recomendar para outros torcedores pernambucanos, torcedores que gostam de alguns assuntos sobre o futebol brasileiro, para nos acompanhar, se inscrevendo aí, claro, indicando para outros amigos e estar sempre nos acompanhando aqui na nossa plataforma. Sempre dando like nos nossos vídeos e importante, clicar no sino das notificações para receber o conteúdo em primeira mão, aí na palma de sua mão através do seu smartphone. Vamos lá, tratar aqui a respeito de Paraná Clube e Sport, duas equipes, como dito anteriormente, na parte de cima da classificação. O Paraná Clube nesse momento vem de 6 jogos sem perder. A última derrota foi no dia 25 de maio para a Ponte Preta fora de casa, um 4-2 que a Ponte Preta acabou aplicando no Paraná. De lá para cá foram um empate e 5 vitórias em sequência. O empate contra o Oeste, inclusive tive o prazer de acompanhar essa partida 0-0 na Vila Capanema, e depois 5 vitórias. Vitória contra o Coritiba, vitória contra o Operário, vitória contra a equipe do Bragantino, até então vinha como líder da competição, e as 2 vitórias seguidas longe de casa, Brasil de Pelotas e Figueirense na última terça-feira. O que dá para salientar dessas vitórias da equipe paranista é, sem dúvida alguma, a vitória sobre o Brasil de Pelotas e a vitória sobre o Figueirense. Duas equipes que a equipe rubro-negra pernambucana acabou enfrentando na Ilha do Retiro e acabou escorregando. O Sport acabou empatando com essas duas equipes, jogando na ilha, e o Paraná acabou vencendo essas duas equipes, jogando longe de casa. Esse é um dos diferenciais da equipe do Paraná em relação ao Sport na tábua de classificação. Outro ponto, ainda tratando sobre pontos, a tábua de classificação e o seu desenrolar, hoje o Paraná Clube tem o mesmo número de derrotas do Sport, uma derrota. A diferença é que o Paraná tem 6 vitórias e 4 empates. Já o Sport tem o inverso, tem 4 vitórias e 6 empates. Com isso, coloca o Sport numa condição abaixo, fora do G4 e abaixo da equipe do sul do país. Para esse jogo, o técnico Matheus Costa, que inclusive é um dos mais jovens desta Série B do Campeonato Nacional, ele conta com a volta do goleiro Thiago Rodrigues e conta com a volta do volante Luiz Otávio. 2 jogadores que até então vinham como titulares. Na última partida, o Alisson acabou sendo goleiro e o Luan acabou substituindo na cabeça de área o Luiz Otávio, que inclusive já teve passagens aqui no futebol pernambucano com a camisa do Santa Cruz. Lembrar que o Paraná Clube, para esse jogo, ele vem, com fora esses 2 nomes que retornam à equipe, ele vem completo. Vem com sua equipe base, vem com o seu time que já vem sendo testado nas últimas partidas. Vale salientar que, mesmo com essa sequência de vitórias, a gente destaca que a equipe do Paraná vence por 1 gol de diferença. Não é uma equipe que marca muitos gols. Inclusive, o Paraná Clube tem 13 gols na competição. O Sport tem 15 gols na competição. Mesmo abaixo na classificação, o Sport, nesse momento, tem um ataque mais positivo. E uma defesa que se equipara em certos momentos à equipe rubro-negra. A equipe do Paraná tomou 9 gols, enquanto a equipe do Sport tomou 11 gols. Então a gente percebe até mesmo o número de saldo igual, um saldo de gols igual entre essas duas equipes, só que a equipe do Sport, se fosse hoje para os critérios de desempate, claro, o número de vitórias, o Sport ficaria abaixo, mas no saldo de gols, a equipe do Sport sairia vantajosa contra a equipe paranaense. Provável equipe do Paraná para esse jogo de logo mais:
com Thiago Rodrigues retornando ao gol, Éder Ciola na lateral direita, a zaga com Eduardo Bauerman, e teremos aí ao lado do Eduardo o Rodolfo, e o Guilherme Santos fazendo o lado esquerdo. Luiz Otávio retornando à cabeça de área, Itaqui é o seu componente, né, é o seu volante, né, que vai fazer aí a companhia junto ao Luiz Otávio, Fernando Neto no comando de meio de campo, João Pedro de um lado, Bruno Rodrigues do outro e Gênison no comando de ataque, camisa 9, centroavante da equipe do técnico Matheus Costa. Para essa partida de logo mais, já entrando no assunto do esporte, o técnico Guto Ferreira, ele tem a volta aí de jogadores que fazem o setor de criação da equipe do esporte que nas últimas partidas vem sofrendo com isso aí, nessa questão da criação, de trocar mais passes, de ter um pouco mais de dinâmica no meio de campo. A gente percebe que o esporte nas últimas partidas, ele, principalmente nesse pós-Copa América, ele sofreu, né, com esse aspecto. Desde a partida do São Bento, né, até então tínhamos ali o Samir, que ainda atuou naquela partida, o esporte adotou a mesma formação dos últimos jogos do pré-Copa América, mas no pós apenas o jogo contra o São Bento, porque o Samir acabou saindo da equipe. Dúvidas pairam na cabeça do técnico Guto Ferreira, principalmente no sistema ofensivo, já que no sistema defensivo a manutenção do Norberto na direita, a dupla de zaga Thierry e Adrielson, o próprio Guilherme Lazzaroni, pelas condições do Sander, continua com a condição de titular. Do meio para frente é que ele tem várias dúvidas. Isso porque João Igor retorna, saiu do departamento médico, tem a condição também do próprio Leandrinho, que deve ser uma das opções no banco de reservas, ou até mesmo um jogador que venha a vestir a camisa titular nesta noite, inclusive retornando de suspensão. Tem o próprio Samir e o Pedro Carmona. Esses jogadores estão liberados, jogadores que compõem o meio de campo da equipe rubro-negra, por isso essas dúvidas na cabeça do treinador leonino. Então, provável Sport, com um sistema defensivo já pré-determinado anteriormente, né, com um Maílson, Norberto, Rafael Thierry, Adrielson e Guilherme Lazzaroni. Temos aí na cabeça de área provavelmente a entrada do João Igor retornando à equipe, junto com o Charles. A dúvida provável desse meio de campo, né, com a composição João Igor, Charles e Samir, que vinha sendo adotada, caso o Samir tenha condições de atuar já nesse primeiro jogo contra a equipe do Paraná Clube, ele deve ser acionado. Caso não, ele deve adotar a cautela de ter o Guilherme infiltrado pelo meio, tendo aí o Leandrinho como uma das opções no banco, sabendo que o Leandrinho nas últimas partidas ele não vem rendendo tanto como titular. Titular ele tem essa dificuldade, mas saindo do banco de reservas ele consegue dar aquele gás que o Sport precisa na segunda etapa. Então a dúvida mesmo no meio, para mim, é entre Samir e Guilherme. Se o Guilherme continua na condição de meia ou se o Samir ele retorna à equipe titular. Caso o Samir volte, o Guilherme continua na ponta esquerda, o Ezequiel ele provavelmente deve ser novamente utilizado como titular na direita. Caso não, o Yuri deve ser acionado e lá na frente ele deve retornar com o Hernani Brocador, Elton, Juninho e Yuri. Aquela formação foi totalmente atípica devido às condições do gramado naquele último jogo contra a equipe do Brasil. No caso da entrada do Guilherme como um meia, aí poderemos ter a possibilidade de, quem sabe, vermos aí o Yuri ou até mesmo o Ezequiel, ou uma possível entrada do Juninho pelas pontas, assim como aconteceu no último jogo, e o Hernani Brocador retornando à titularidade na equipe do Sport. Para esse jogo de logo mais, jogo que começa às 21h30, a arbitragem é do senhor Jean-Pierre Gonçalves Lima, né, do Rio Grande do Sul. Ele será auxiliado pelo Lúcio Beyesdorf Flor e pelo Leison Peng Martins. É um trio gaúcho que comanda essa partida entre Paraná e Sport. Para quem me acompanha aqui do canal e de outras situações, já sabe que eu não sou muito a favor de árbitros do Sul comandando jogos de equipes do Sul. Para mim, um árbitro de Goiânia aí estava de bom tamanho, um árbitro de São Paulo, um árbitro do Rio, mas um árbitro da região comandando um jogo entre paranistas e pernambucanos não é do meu agrado, né? Mas enfim, coisas da CBF. Vamos torcer para que o Sport tenha um bom desempenho nesta noite e consiga sair com uma vitória, que é o que interessa. O empate nesta noite representa um resultado ruim diante das circunstâncias da classificação da segundona. É isso, espero que tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos. Forte abraço a todos, retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Até lá!